Bom dia, tudo bom? O vídeo de hoje, então, vai ser uma espécie de revisão para a prova da turma do oitavo A, em que o conteúdo vai ser o texto publicitário, alguns conceitos básicos de regência verbal e, por conseguinte, transitividade verbal, os gêneros textuais crônica e também piada. Vamos ver, então, o que os textos aqui eles vão nos fazer pensar, né? Vamos olhar aqui, então. Então, eu fiz na plataforma Quizzes uma série de questões que vocês podem também colocar isso como parte da sua revisão. Então, ali, ó, é uma questão de Enem, mas calma, não é nada fora do comum. Vamos ver aqui, então, ó. Vamos ampliar aqui o texto para que a gente consiga ler de uma forma geral. Então, aqui, ó, mostre que sua memória é melhor do que a de computador e guarde esta condição. 12 vezes sem juros. Isso foi uma campanha veiculada pela revista Época, em que a gente vê os princípios do texto publicitário. Então, vamos ver o que a questão do Enem ela está propondo. Né? Vocês têm que ver que as questões do Enem, elas sempre colocam algum termo assim, um pouco mais técnico, para que os alunos fiquem mesmo com susto. Então, vamos ler ali o enunciado. Ó. Ao circularem socialmente, os textos realizam-se como práticas de linguagem, assumindo configurações específicas, formais e de conteúdo. Considerando o contexto em que circula o texto publicitário, qual é esse contexto em que circula o texto publicitário? Ele serve para quê? Ele serve como um texto que induz o leitor ou ouvinte a aderir a um padrão de comportamento, que é o consumo. Então, quando a gente pensa em texto publicitário, nós temos que pensar o quê? Nós temos que pensar em consumo, aquilo que ele vai induzir o leitor ou ouvinte a comprar alguma coisa. Então, qual é a alternativa correta? Ó, o seu objetivo básico. Qual é o objetivo básico do texto publicitário? Ó, influenciar o comportamento do leitor por meio de apelos. Quais são esses apelos? Quando é texto escrito, nós temos verbos. Verbos em que modo? Modo imperativo, aquele que dá ordem. Ó. Vamos ver aqui o que diz a propaganda. Mostre, guarde. Temos esses verbos que eles fazem o quê? Que eles induzem a algo ser seguido, né? Então a gente vai ver o quê? A gente vai ver que essa logo primeira é a correta. Propaganda. Agora está falando do quê? Da estrutura morfossintática. O que é morfossintaxe? Morfossintaxe é quando eu pego e eu analiso como as palavras são, se elas são verbos, substantivos, adjetivos e qual é a função dela dentro daquela frase. Então, ali, ó, a verbo aqui, ó, mostre. Quem mostra, mostra algo. Então, a gente vai ver o quê? A gente vai ver que esse verbo ele não pode terminar a ação verbal nele. Eu não posso colocar um ponto final, mostre, ponto. Então, quando acontece isso com um verbo, ele é um verbo transitivo, né? O guarde também ali, ó, guarde, ponto. Quem guarda, guarda algo. Quem mostra, mostra algo. Então, nós temos dois verbos aí que tem o quê? Que tem a mesma regência. O que é regência? É quando uma palavra que é núcleo ou que é muito importante, ela vai se relacionar com os seus possíveis complementos ou não. Nesse caso, tanto o mostre quanto o guarde, eles precisarão de algo. Então, quando eu tenho um verbo assim, mostra algo, guarde algo. Ele é transitivo direto, aquele que pede complemento sem auxílio de preposição. E tem o outro verbo ali, o é.
O ele é aquele tipo básico de verbo, que são mais ou menos uns 10, em que ele não tem uma ação, mas ele mostra um estado do sujeito. Esse é o verbo de ligação, né, que é um grupo bem seleto. Ó, sobre a estrutura morfossintática do anúncio ao lado, assinale o item incorreto. Os verbos estão na terceira pessoa do singular, a fim de atingir o leitor. Sim, mostre você, guarde você, a memória ela é. Então, para quê? Para atingir o leitor. Essa está certa, então não é esse o item que a gente tem que assinalar. Dois verbos são transitivos diretos? Sim. Há um verbo de ligação? Sim, que é o é. Apenas predicado verbal? Quando a gente tem verbo de ligação, tipo assim, ó, a memória é melhor. Isso aí indicação? Não, isso indica um estado do sujeito. Então, esse verbo ele é de ligação, e quando eu tenho verbo de ligação, eu tenho predicado nominal. Então, não há apenas predicados verbais. Há dois predicados verbais, o mostre e o guarde, e um predicado nominal. Então, é essa alternativa aqui que a gente tem que assinalar. É a estrutura do anúncio. Ó. Uma palavra pode assumir diversas funções sintáticas. Ou ela é núcleo, importantíssima, ou ela é complemento, ela completa o sentido de uma outra palavra, que é importante, ou ela é adjunto, que são o quê? Aqueles termos, uma palavra, ou também um grupo de palavras, que são desnecessários. Então, ó, na oração a seguir, diga que funções desempenham os termos sublinhados. A aquisição de imóveis aumentou no último ano. Aquisição é o quê? Quem é o sujeito da frase? Como é que a gente acha? Quem aumentou? A aquisição de imóveis. Isso tudo é o sujeito. E aquisição é o quê? Aquela palavra principal, é chamada de núcleo do sujeito. E esse sujeito, ele é o quê? Quantos núcleos ele tem? Tem um só. Então é sujeito simples. Então a palavra aquisição, núcleo do sujeito simples. O verbo aumentar. Quem aumenta? Simplesmente aumenta, nesse caso aí, né? Então, esse verbo, ele é um verbo intransitivo, porque, ó, a aquisição de imóveis aumentou, ponto. Posso colocar um ponto final. Então, ele é intransitivo. E no último ano, só está dando uma informação extra para ação verbal. Então, é adjunto adverbial. Então, temos aí, então, núcleo do sujeito simples, verbo intransitivo e adjunto adverbial. Resposta certa. Agora, outra peça publicitária que nós vamos ver ali, ó. Ó, viva o lado Coca-Cola da vida. Temos aí, então, ó, viva. O verbo está no imperativo, está dando uma ordem, para que você tenha um comportamento que está explícito na peça publicitária, na propaganda. E temos ali o quê? Alguma coisa que explode de dentro da garrafa. Não é bem o conteúdo da bebida. É o quê? É uma alusão, é uma alegoria de que se você toma Coca-Cola, você vai entrar em um mundo de diversão, porque tá ali, ó, tá confete, os canudos meio que assumem a forma daquelas pulseiras de festa, sabe? Então temos aí o quê? Uma peça publicitária que estimula a Coca-Cola, associando-a a quê? A um clima festivo. Então, ó, sobre a peça publicitária, assinale a alternativa incorreta de novo. O verbo está no imperativo, move a adesão ao consumo? Isso está certo. Sempre que eu uso um verbo no imperativo afirmativo, eu estou fazendo o quê? Eu estou fazendo com que as pessoas sigam um modelo de comportamento. O verbo passa a ser transitivo direto no contexto que esse verbo viver, normalmente, ele é intransitivo. Tipo assim, a criança vive. Bom, funciona. Só que nesse caso, ó, viva o quê? O lado Coca-Cola da vida. Então ele deixa de ser intransitivo e passa a ser transitivo, tá certo também. Há elementos visuais que enaltecem o sabor da bebida. Não é bem o sabor, é meio que o estilo da bebida. O conteúdo da bebida, né, que explode ali.
remete à festividade? Sim. Então, o elemento que está incorreto é porque não foi mencionado nada sobre o sabor, mas aquilo que ela representa. Aí, as características da crônica. Gênero narrativo marcado pela brevidade, equilibrado entre o jornalismo e a literatura. Por que que é isso? Jornalismo, por quê? Porque a crônica pega um fato atual. Então, tudo aquilo que vai trabalhar os fatos da atualidade é o quê? É crônica. E a literatura. Literatura é o quê? Aquele texto que faz uso de um uso artístico da linguagem. Eu pego uma metáfora, pego o quê? Linguagem figurada, conotação. E também tem o quê? A presença marcada do eu. Então, a crônica ela tem um pouco de jornalismo e um pouco de literatura também. Publicada em jornal ou revista, destina-se à leitura diária ou semanal, pois trata de acontecimentos cotidianos. Sim, a crônica ela se alimenta de fatos, ora importantes, marcantes, ora de fatos banais. Obra de ficção do gênero narrativo, apresenta narrador, personagens, ponto de vista e enredo. Isso aí é o conto, não é mais a crônica, entendeu? Então a gente tem o quê? Outra, gênero que se define por sua pequena extensão. É mais curto que uma novela ou um romance, apresentando estrutura fechada. Então é o quê? Isso também é conto. Tipo de texto que se caracteriza por envolver um remetente e um destinatário. Geralmente é escrito em primeira pessoa. Então, qual alternativa daí está correta? A gente vai ver aqui, ó. A1, A2, ó, 1 e 2. Somente. As outras dizem respeito ao quê? A conto e a carta naquele último item. Agora uma crônica ali do lado que a gente vai lê-la, né? Então a gente vai ver ali, ó. A gente vai ler ali, ó. Há alguns meses troquei meu celular. Um modelo lindo, pequeno e prático. Segundo a vendedora, era capaz de tudo e mais um pouco. Fotografava, fazia vídeos, recebia e-mails e até servia para telefonar. Abri o manual, entusiasmado. Agora eu aprendo, decidi. Folheando as 49 páginas. Já na primeira, tentei executar as funções. 2 horas depois, eu estava prestes a roer o aparelho. O manual tentava prever todas as possibilidades. Virou um labirinto de instruções. Na semana seguinte, tentei baixar o som da campainha. Só aumentava. Buscava o vibracall. Não achava. Era só alguém me chamar e todo mundo em torno saía correndo, pensando que era o alarme de incêndio. Quem me salvou foi um motorista de táxi. Manual só confunde, disse didaticamente. Dá uma de curioso. Sobre a crônica em questão, assinale de novo o item incorreto. O verbo roer está em conotação? Sim, porque quem rói são roedores. Nesse sentido, a palavra roer é o quê? Sentido de esmigalhar, de destruir. O caso particular pode ser tomado de forma geral, pois aflige várias pessoas. Sim, são o quê? Aquelas pessoas que compram algo tecnológico e tomam um baile dele, né? Então, isso aí atinge não somente o autor da crônica, mas também outras pessoas. O taxista tem um aparelho parecido, por isso aconselha, isso foi falado na crônica? Não. Então, essa é a alternativa incorreta. Outra, a curiosidade é alçada como virtude nesse texto? Sim, dá uma de curioso, ou seja, por meio da sua curiosidade que você vai aprender a mexer no aparelho. Então, essa é a alternativa incorreta. Outra ali, ó. Na oração, um time da capital levou a taça do campeonato estadual ontem à noite. Assinale a reescrita que atende a pontuação adequada. Essa frase aqui, ó, gente, ela está na ordem direta. Portanto, a gente nunca coloca vírgula entre o sujeito e o verbo e o resto do predicado. Por quê? Os termos acessórios estão ali no final, ó. E eles estão separados entre vírgulas por quê? Porque eles têm a mesma função. A vírgula, ela tem como uma das suas funções primordiais, ela separa elementos em coordenação. O que é coordenação?
quando uma ou mais palavras, várias palavras, elas têm a mesma função dentro da frase. Tanto ontem quanto à noite dão o quê? Dão uma informação acessória de tempo. Né? Então, temos dois adjuntos adverbiais, que estão dando informações acessórias para o verbo. Quando que essa ação verbal aconteceu? Ontem à noite. Ontem, um time da capital, à noite, levou a taça do campeonato. Aqui, estaria certo se essa parte aqui, à noite, estivesse entre vírgulas. Né? Então, aqui não é certo. Um time da capital, ontem, à noite, levou a taça do campeonato. Temos os dois adjuntos adverbiais que foram deslocados e ambos estão separados por vírgula. Então, a vírgula marca o quê? Alguma coisa não está no seu lugar padrão. Então, essa é a alternativa correta. A gente nem olha as outras. Vocês já matam, já fazem. Esse texto aqui é uma piada. A piada é o quê? A piada, ela é aquele texto em que você tem uma narração e do nada há uma coisa que quebra aquela nossa expectativa. Vamos ler, então. A piada é do gramático Círio Pocente. Portanto, esperem um texto que seja um pouco mais formal, embora seja piada, porque as piadas elas tendem a ser informais, né? Aquela linguagem do dia a dia, coloquial também é chamado isso. Só que o Círio não. Como ele é um gramático, aquela pessoa que estuda as regras de uma língua, ele vai escrever, digamos, na norma padrão ou norma culta. Dois tipos de registros de linguagem. Norma padrão oculta ou norma informal ou coloquial. Tranquilo? Há algum tempo venho estudando as piadas, com ênfase em sua constituição linguística. Por isso, embora a afirmação a seguir possa parecer surpreendente, creio que posso garantir que se trata de uma verdade quase banal. As piadas fornecem simultaneamente um dos melhores retratos dos valores e problemas de uma sociedade, por um lado, é uma coleção de fatos e dados impressionantes para quem quer saber o que é e como funciona uma língua por outro. Então, o que as piadas fazem? As piadas mostram como é que uma sociedade encara muitas relações entre os grupos sociais. Se uma sociedade ela é machista, racista, porque as piadas elas são aquele tipo de texto que emerge do plano informal e ela traduz o quê? O que as pessoas pensam no dia a dia. Por causa disso que ele diz que as piadas elas mostram o quê? Valores, preconceitos e até problemas de uma sociedade. Se se quiser descobrir os problemas com os quais uma sociedade se debate, uma coleção de piadas fornecerá excelente pista. Sexualidade, etnia barra raça e outras diferenças. Instituições, igreja, escola, casamento, política, morte, tudo isso está sempre presente nas piadas que circulam anonimamente e que são ouvidas e contadas por todo mundo em todo o mundo. Então, as piadas elas são anônimas. O que isso significa? Eu não sei quem é o autor. Alguém me contou. Sempre funciona assim. Os antropólogos. O que é um antropólogo? Aquela pessoa que estuda grupos sociais. Né? Ainda não prestaram a devida atenção a esse material. Então, mostra o quê? Que as piadas, embora elas sejam um grande repositório, um grande reservatório da cultura de uma certa época, elas ainda não são vistas de forma séria, que poderia substituir com vantagem muitas entrevistas e pesquisas participantes. Né? Saberemos mais a quantas andam o machismo e o racismo, por exemplo, se pesquisarmos uma coleção de piadas do que qualquer outro corpus. O que é um corpus? Corpus é uma coleção de coisas a serem analisadas. Então, a piada é enfatizada, ou seja, destacada por seu potencial como objeto de investigação, seu papel como veículo de preconceito, sua diversidade temática ou sua ocorrência universal. Nesse texto, a piada ela é destacada como potencial de investigação. Ela mostra como uma sociedade pensa. Tranquilo? Tudo pronto, meus amigos. Espero que tenham gostado e até a próxima.